A Bíblia nos diz que a obediência combina atitudes internas do coração e ações externas. Aqui está Nancy DeMoss Wolgemuth. Ela não diz apenas: se você estiver disposta a obedecer às ordens de Deus, você será abençoada. E sim, se você estiver disposta a obedecer e se realmente obedecer. Não é só dizer eu vou obedecer, é preciso colocar em prática. Este é o Aviva Nossos Corações com Nancy DeMoss Wolgemuth na voz de Renata Santos. Se você pedir que seu filho comece a se arrumar e ele só ficar lá parado, há uma palavra para isso: desobediência. Não importa se ele estava pensando em se arrumar ou pretendia se arrumar. Obediência envolve algum tipo de ação. Vamos abordar isso ao continuarmos com a série chamada Buscando a Deus, descobrindo a alegria do avivamento pessoal. Vários anos atrás, recebi uma carta de uma das senhoras que participou de uma das conferências onde eu fui preletora. Ela compartilhou comigo como Deus continuava a trabalhar em seu coração como resultado do que ela tinha ouvido naquele fim de semana. Ela disse: várias vezes durante a conferência você usou a frase acene a bandeira branca da rendição. Essa é uma frase que eu amo. É uma excelente imagem visual e eu havia usado essa frase durante a conferência. Se você me ouve há algum tempo no Aviva Nossos Corações, já me ouviu usá-la várias vezes. Desafio as pessoas e me desafio dizendo: acene a bandeira branca da rendição. Diga sim, Senhor, para o que Deus estiver pedindo que você faça. Ela disse: então quando eu cheguei em casa da conferência, fui ao armário do meu marido e peguei um dos lenços brancos dele e ele está agora na frente da minha Bíblia. Quando começo a ler a palavra de manhã, eu literalmente aceno o lenço diante do Senhor, declarando a minha intenção de me submeter ao que Ele tem a dizer para mim. Antes de ler as Escrituras, ela acena o lenço como se fosse a sua bandeira branca. O que ela está dizendo é: Senhor, o que quer que tenha a me dizer, eu obedecerei. Estou acenando a bandeira branca da rendição. Ela disse: eu sei que Deus não precisa disso, mas isso serve como um lembrete para mim. E então ela disse algo que pode soar um pouco estranho para algumas pessoas. Ela disse: eu me sento diante do Senhor com aquele lenço sobre a minha cabeça enquanto leio. Se as pessoas me vissem, elas poderiam me achar uma doida. Ao ler isso, pensei naquela passagem de 1 Coríntios 11 que fala sobre uma mulher ter a cabeça coberta como um sinal. Sinal de quê? Um sinal de submissão. Agora, acredite ou não, recebemos vários e-mails e cartas de mulheres querendo saber o que eu penso sobre as mulheres terem que ter a cabeça coberta e acerca de 1 Coríntios 11. Eu não vou entrar nesse assunto aqui. Ficarei feliz em colocar algo no site avivanossoscorações.com que explicará o que eu acho dessa passagem e o que eu acho que ela está ensinando. Porém, há algo muito claro nessa passagem. O ponto é que uma mulher deve ter provas de que ela está vivendo sob a autoridade ordenada por Deus. E aquela cobertura na cabeça, seja lá o que fosse em 1 Coríntios 11, é um sinal. É um símbolo externo de algo que está acontecendo em seu coração, ou seja, que ela está dizendo: sim, Senhor, para o que Deus quiser dela. Ela está debaixo da autoridade. Estou debaixo da autoridade da tua palavra. Era o que essa mulher queria dizer, colocando esse lenço sobre a cabeça. Ao pensarmos em obediência aos mandamentos de Deus, em se render e acenar a bandeira branca da rendição diante dele, gostaria de que nos lembrássemos de que os mandamentos de Deus não são pesados. Deus os fez para o nosso bem. É o que 1 João nos diz.
que os mandamentos de Deus não são pesados. Eles são desejáveis. Seu objetivo é nos abençoar. Esse é o ponto que Moisés enfatizou com os filhos de Israel no livro de Deuteronômio, capítulo 32. Vejam os versículos 45 e 46. Diz assim: Quando Moisés terminou de recitar todas essas palavras, e todas essas palavras são todos os mandamentos que Deus havia dado a Moisés para que ele desse a Israel. Quando ele terminou de recitar todos esses mandamentos, disse-lhes: Guardem no coração todas as palavras que hoje declarei a vocês solenemente, para que ordenem aos seus filhos que obedeçam fielmente a todas as palavras desta lei. Deixe-me fazer um parênteses aqui. É importante que você não só ensine os mandamentos do Senhor aos seus filhos, mas que você os coloque em prática, para que seus filhos possam ver seu exemplo de obediência às leis de Deus. Seus filhos estão mais inclinados a prestar atenção em que você é e naquilo que você faz do que a serem moldados pelo que você diz. Você precisa de ambas as coisas. Você precisa ensinar para eles as leis e mandamentos de Deus, mas você precisa praticar os mandamentos de Deus. Vocês precisam ser executoras desses mandamentos. Moisés continua dizendo no versículo 47: Elas não são palavras inúteis. Essa lei, esses mandamentos não são apenas palavras vazias. Essas palavras são a sua vida. Por meio delas, vocês viverão muito tempo na terra da qual tomarão posse do outro lado do Jordão. O que Moisés está dizendo? Essas palavras, os 10 mandamentos e os outros mandamentos que Deus deu, a lei de Deus, são bons para vocês. São a sua vida. Vocês viverão por meio dessa palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Os israelitas tiveram que aprender que não tinham o poder em si mesmos para obedecer à lei de Deus. Eles receberam a palavra para que pudessem ser condenados como infratores da lei. É por isso que agradeço a Deus por termos um novo pacto. Graças a Deus pela cruz, graças a Deus por Cristo e seu Santo Espírito que habita em nós e que nos permite viver em obediência à lei de Deus. Mas a lei de Deus, a palavra de Deus, existe para nos abençoar, para o nosso bem. Vivemos não apenas porque temos a palavra de Deus, mas porque somos obedientes à palavra de Deus e ao poder do Espírito Santo. Quando estudamos os mandamentos de Deus, notamos que cada um dos mandamentos está vinculado a uma promessa. Gostaria de compartilhar com vocês algo que li sobre esse assunto recentemente. O autor diz o seguinte: todos os mandamentos de Deus são construídos sobre uma promessa de Deus. Todos os chamados divinos à ação ou à obediência são, ao mesmo tempo, uma invocação divina para confiar nas promessas de Deus. Fé, confiar, obedecer. A descrença sempre aparece como um ato de desobediência, já que toda promessa carrega consigo um mandamento. Então você tem a promessa que leva ao mandamento. Se você confiar na promessa, então você pode obedecer ao mandamento. Se você não confia na promessa, você não obedecerá ao mandamento. O autor continua dizendo: sempre que desobedecemos a Deus, é porque não estamos confiando em suas promessas. Confie e obedeça. Confie nas promessas. Obedeça às ordens.
Como eu disse, precisamos estar familiarizados com esses mandamentos. Enquanto eu estava trabalhando nessa série, fiz uma lista de alguns dos mandamentos que encontramos apenas no Novo Testamento. É uma lista curta. Não estou dizendo isso para nos tornarmos legalistas ou para dizer, saindo daqui, você precisa se esforçar e lutar para obedecer à lei de Deus com suas próprias forças em sua própria carne. Você não vai conseguir. Mas, se você é uma filha de Deus, você tem o Espírito Santo vivendo em você e isso dá a você o desejo, o poder e a graça de obedecer a tudo que Deus ordena. Porque cada um dos seus mandamentos está conectado a quê? A uma promessa. Se confiamos na promessa, estamos habilitados a obedecer aos mandamentos. Existem muitos mais mandamentos do que estes, mas deixe-me ler alguns deles. Faça como eu, pergunte-se: estou obedecendo a este mandamento? Eu o conheço, mas eu estou praticando? É um mandamento que constantemente obedeço na minha vida? A propósito, você não precisa tomar nota. Por exemplo, somos ordenados a não nos reconciliar com nossos irmãos e irmãs no corpo de Cristo, quando houve uma ruptura na relação. Há alguém na família de Deus com quem você precisa se reconciliar? Houve uma ruptura e você simplesmente deixou para lá e você não lidou com o problema? Você está apenas deixando o conflito continuar. Com muita frequência encontro pessoas, mulheres, recebo cartas e converso com elas sobre uma relação de longa data que foi quebrada e sobre a qual elas não estão fazendo nada. Um pai com quem não falam há anos. Há um conflito em relacionamento. Deus diz que se você vem para a igreja e você vai oferecer o seu sacrifício, antes de fazer a sua oferta, você deve ir e tentar reconciliar-se com seu irmão. Se você perceber que há alguém que tem algo contra você, ou se você tem algo contra outra pessoa, seja qual for a situação, você deve tomar a iniciativa. Vá e busque a reconciliação. Você está obedecendo a este mandamento? A nós é ordenado amar nossos inimigos e perdoar aqueles que pecam contra nós. Há alguém que pecou contra você, que te ofendeu, prejudicou, que você nunca perdoou? Você conhece o mandamento de Deus. Você o está praticando? Somos ordenadas a não andar ansiosas com as necessidades da vida. O que vamos comer, o que vamos vestir, onde viveremos, essas necessidades básicas da vida. Deus diz, eu vou cuidar dessas coisas. Então nos é dito, não se preocupem, não fiquem ansiosas. Você conhece esse mandamento. Às vezes você se pega ansiosa, preocupada, estressada por coisas sobre as quais não tem controle? Deus diz, não se preocupem com nada, não fiquem ansiosas. Vocês estão obedecendo a este mandamento? Somos ordenadas a tratar com os outros como gostaríamos de ser tratadas. Pense na sua maneira de falar com seu marido. Pense na sua maneira de falar com seus filhos. Pense na maneira como trata essa pessoa que te irrita no seu local de trabalho. Você gostaria que os outros te tratassem dessa mesma forma? Todo mundo conhece a regra de ouro. Mesmo pessoas que não sabem nada sobre a Bíblia ou sobre Cristo, elas conhecem esse mandamento. Trate os outros como gostaria de ser tratada. Você está praticando esse mandamento? Você o conhece, mas você está praticando? Outra coisa. A nós é ordenado que sejamos generosas.
Não dar as costas, mas sermos generosas, doadoras. Você encontra isso em todo o Antigo e Novo Testamentos, repetidas vezes. Você é generosa ou você se apega ao que tem? Falei com uma mulher outro dia. Ela e o marido são aposentados, mas estão passando por grandes problemas. Problemas físicos, o que é um grande potencial para problemas financeiros. Ela disse: eu estou em um ponto da vida em que fico tentada a me apegar ao que tenho por medo do futuro. Mas, ela diz, eu sei que dar é o que Deus quer. Não reter, mas dar. Confiar que Ele vai atender às minhas necessidades. Eu só tenho que continuar aconselhando o meu coração a ser generoso. Aqui está uma mulher que quer não só conhecer a palavra de Deus, mas quer praticá-la, obedecer às suas ordenanças. Somos ordenadas a amar uns aos outros. Somos ordenadas a compartilhar com os necessitados. Você conhece algum necessitado? Você conhece alguém que está passando necessidade? Alguém que talvez esteja carregando um fardo? Você já perguntou a Deus: Senhor, há algo que queres que eu faça para ajudar nessa necessidade? Que queres que eu compartilhe com essa pessoa? Recentemente me dei conta de que tenho várias roupas em meu armário que eu não uso. Eu tenho separado essas roupas e preciso fazer mais isso. E tenho-as enviado para o celeiro da bênção do nosso ministério. É um lugar para o qual as pessoas podem levar coisas e outras pessoas da nossa equipe podem se beneficiar pegando aquilo de que precisam. Mandei algumas coisas para o celeiro da bênção outro dia e recebi um e-mail de uma das nossas funcionárias dizendo: muito obrigado, isso realmente atendeu uma necessidade de alguma das mulheres em nosso ministério. Eu deveria ter feito isso há mais tempo. Compartilhar com os necessitados é um mandamento. Não apenas conheça o mandamento, mas obedeça. Somos ordenadas a não retribuir o mal pelo mal. Alguém te prejudicou e você está dando um gelo nessa pessoa, falando sarcasticamente ou falando mal dela para os outros? Somos ordenadas, não retribua o mal pelo mal. Você conhece esse mandamento. Você está obedecendo? Somos ordenadas a fugir da imoralidade sexual, nos abstermos dela. Não devemos brincar com ela, nem pensar nela, não devemos nos permitir isso, mas devemos fugir de todas as formas de imoralidade sexual. Isso se relaciona com o que vemos, o que fazemos, o que ouvimos, o que lemos, com nossos pensamentos, todas as formas de imoralidade sexual. Devemos fugir dessas coisas, nos abstermos dessas coisas. Você está flertando com o pecado sexual? Você está flertando com um relacionamento que é ilícito? Você está abrindo concessões ou se permitindo ter um relacionamento na internet ou uma relação de flerte no local de trabalho? Você está brincando com fogo. Você conhece o mandamento de Deus. Você está obedecendo? Você pode pensar assim: seria muito difícil lidar com isso. Olha, Deus concederá graça a você quando você acenar a bandeira branca da rendição e disser: sim, Senhor, eu obedecerei. Há graça para isso. Somos ordenadas a falar com sinceridade uns com os outros. Não mentir uns para os outros, mas falar a verdade, cada homem com o seu irmão, pois somos membros de um mesmo corpo, diz Paulo em Efésios, capítulo 4, versículo 25. Você não está sendo honesta com seu marido sobre alguma coisa?
Você diz coisas que não são honestamente verdade a seu respeito para deixar uma boa impressão de si mesma? Falar com sinceridade é um mandamento de Deus. Em Efésios 4, somos ordenadas a não falar palavras torpes. Essas palavras torpes significam palavras inúteis, palavras vãs, palavras vazias. Quantas vezes por dia a maioria de nós viola esse mandamento? Conhecemos o mandamento de Efésios 4, versículo 29, que diz assim: não deixe que nenhuma palavra torpe ou inútil saia de sua boca, mas apenas palavras que concedam graça ao ouvinte, palavras que são boas para edificar. Você conhece esse mandamento? Suas palavras estão à altura disso? Somos ordenadas nessa mesma passagem a sermos gentis, compassivas e perdoadoras quando outros nos enganam. Você está obedecendo a esse mandamento? Qual é o clima em sua casa? É amoroso e gentil? É compassivo? Você pode pensar assim: eu queria que meus filhos e meu marido fossem assim. Mas a minha pergunta é: você é assim? Você está obedecendo aos mandamentos que você conhece? Somos ordenadas a nos enchermos do Espírito Santo. Sabia que não estar cheio do Espírito Santo é pecado? É uma ordenança o tempo todo, perpetuamente, estarmos sempre cheias do Espírito Santo. Você está cheia do Espírito Santo agora? Você estava cheia do Espírito Santo às 7h30 dessa manhã, quando se preparava para sair, passou pelo seu marido e trocaram algumas palavras? Você estava cheia do Espírito Santo em sua forma de lidar com ele? Esteja cheia do Espírito Santo. Somos ordenados a obedecer àqueles que exercem autoridade sobre nós, em nossas casas, nossas igrejas, nosso governo, nossa sociedade. Obedecer àqueles que têm autoridade sobre nós. Você conhece esse mandamento? Você está praticando isso? Somos ordenadas... esse é difícil. Somos ordenadas a fazermos todas as coisas sem reclamar ou discutir. Você diz: puxa, eu gostaria que meus filhos praticassem isso. Ouça, seus filhos têm mais chance de conseguir obedecer esse mandamento se você conseguir. Faça todas as coisas sem reclamar, sem murmurar ou discutir. Se obedecêssemos a esse mandamento em nossas casas, as coisas não seriam muito diferentes. Somos ordenadas a sempre nos alegrarmos no Senhor. Veja o Salmo 100, Efésios 5. Alegrem-se sempre nele. Essa é uma área na qual o Senhor tem lidado com o meu próprio coração no último ano. Somos ordenadas a sempre nos alegrarmos no Senhor. Veja o Salmo 100, versículo 2, Efésios 5, versículo 19. Alegrem-se sempre nele. Essa é uma área na qual o Senhor tem lidado com o meu próprio coração no último ano. Acho que muitas vezes eu estou servindo ao Senhor, mas não com alegria. Essa é uma ordem que eu quero obedecer. Servir ao Senhor com alegria, em tudo me alegrar, agradecer. Não me preocupar com nada, em vez disso dar graças, orar sobre todas as coisas. Somos ordenadas a não ficarmos ociosas, a não sermos intrometidas. Como você está se saindo com relação a isso? Somos ordenadas a não falar mal uns dos outros.
Isso se refere ao pecado de fofoca na igreja, às críticas. Nós conhecemos esses mandamentos, estamos obedecendo? Somos ordenadas a orar sobre tudo. Você conhece esse mandamento, eu conheço esse mandamento, mas estamos obedecendo? Há um versículo em Isaías, do qual creio que precisamos nos lembrar quando pensamos sobre os mandamentos de Deus. Deus disse ao seu povo em Isaías, capítulo 1, versículos 19 e 20. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Mas, se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Esse tema de novo. Estamos olhando para ele ao longo desta série. Obediência traz bênção. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos da terra. Mas a desobediência traz maldições e conflitos. Mas, se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Vamos nos debruçar nessa frase. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, se você estiver disposta a obedecer, você comerá os melhores frutos da terra. Ela não diz apenas, se você estiver disposta a obedecer às ordens de Deus, você será abençoada. E sim, se você estiver disposta a obedecer e se realmente obedecer. Não é só dizer, eu vou obedecer. É preciso colocar em prática. Se vocês estiverem dispostas a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Enquanto pensava nesse estudo, pensei na passagem de Mateus 21, de 28 a 32, em que Jesus disse àqueles que o estavam ouvindo: o que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. Ele deu um direcionamento, um mandamento. O filho, respondeu: não quero. Ele recusou. Ele se rebelou. Mas depois mudou de ideia e foi. Ele se arrependeu, ele obedeceu ao mandamento. Então o pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, Senhor. Respeitoso, disposto, parece ser submisso, mas ele não foi. Ele estava disposto, mas não era obediente. Jesus pergunta: qual dos 2 fez a vontade do Pai? O primeiro estava errado em recusar-se e rebelar-se, mas ele se arrependeu. O segundo disse: eu estou disposto, eu vou, mas ele não foi. Eu me pergunto, quantas de nós somos como o segundo filho? Nós dizemos: Deus, eu quero obedecer-te. Quero acenar a bandeira branca da rendição. Eu quero dizer sim, Senhor. Eu quero ser uma cristã obediente. Nós dizemos que vamos fazer, mas nós não fazemos. Isaías diz: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. O que você está disposta a fazer no que diz respeito às ordens de Deus, mas você não está realmente fazendo? Talvez esteja buscando o perdão de seu marido ou de um de seus filhos por ter pecado contra eles. Você sabia que precisava fazer isso. Você sabia que precisava limpar a sua consciência, mas você não fez isso. Dispostas a obedecer. Talvez você precise telefonar para um pai ou um sogro
Talvez precise enviar um bilhete a alguém ou trabalhar na reconciliação de um relacionamento que Deus quer ver restaurado. Você está disposta, mas você simplesmente não fez isso. Talvez seja tomar medidas para honrar seus pais. Você está disposta, mas precisa obedecer. Talvez seja algo que Deus queira que você doe. E você disse, sim, Senhor, eu estou disposta, eu vou fazer isso, mas você simplesmente não fez. Você quer. Você está disposta. Agora a pergunta é, você coloca isso em prática? Nancy DeMoss Wogemuth voltará para orar. Ela nos desafiou a sempre igualar a obediência com ação. Servir ao Senhor envolve sua lista de afazeres e sua agenda juntamente com sua atitude do coração. A palavra agenda é um substantivo. É algo que contém páginas com datas que você pode verificar. Ela também é um verbo. Você pode agendar um evento com alguém. Nenhuma de nós pode obedecer a Deus sem que seu poder trabalhe em nós. Precisamos de oração. Vamos orar com a Nancy. Há algo que você quer fazer? Você disse, sim, Senhor, estou disposta, mas você não colocou em prática? A questão é, você vai colocar isso em prática agora? Quantas de vocês podem dizer que há um mandamento de Deus ou mais que ouviu hoje, ou que Deus colocou à sua mente, algo que você sabe o que o Senhor quer de você? Conheço o mandamento, mas não tenho colocado em prática. Deus falou ao seu coração e por sua graça e pelo poder de seu Espírito Santo, você está acenando a bandeira branca da rendição e está dizendo, Senhor, não estou só disposta, mas eu vou obedecer ao que você me disse para fazer. Se isso é verdade para você, e Deus tem falado ao seu coração sobre a necessidade de ser obediente em um ou mais assuntos específicos, gostaríamos de saber. Quero orar por você ao encerrarmos este estudo. Senhor, eu sei que tocastes estes corações e outras coisas virão à mente enquanto ponderamos naquilo que tens dito. Agradeço a honestidade dessas mulheres. Agradeço pelo ministério do Teu Espírito Santo, chamando-nos não apenas para estarmos dispostas, mas para sermos obedientes. Agradeço pelo poder do Teu Espírito Santo que vive em nós e nos permitirá fazer tudo o que o Senhor nos disse para fazer. Que nossas vidas demonstrem a bênção que vem de dizer sim, Senhor, e a seguir, de colocar em prática o que queres. Amém. Ainda dá tempo para você se inscrever na Conferência True Woman 22 Heaven Rules, que acontecerá nos dias 22 a 24 de setembro em Indianápolis, nos Estados Unidos. Seja de forma presencial ou online, queremos que você se junte a nós e a milhares de mulheres do mundo todo para desfrutar 3 dias repletos de ensinamentos bíblicos, um tempo de louvor e adoração precioso e ser lembrada da verdade de que o céu reina e que Jesus é Rei. Para saber mais detalhes sobre a conferência e como poderá se inscrever, acesse o nosso site www.avivanossoscorações.com. O Ministério Aviva Nossos Corações quer encorajá-la a viver uma vida de liberdade, abundância e plenitude em Cristo.